Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Conhecendo o Caminho. Aqui é Juliano. E hoje então para a gravação de mais um estudo bíblico, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje, irmãos, eu gostaria de estar passando aqui no canal uma alegoria que encontramos no capítulo 24 de Gênesis, né? Eu não vou ler todo o capítulo para o vídeo não ficar longo, tá? Você veja, medite em casa, né? Num contexto inteiro, se você quiser. E essa alegoria, irmãos, é referente ao casamento de Isaac com Rebeca, né? Porque esse casamento de Isaac com Rebeca, em Gênesis 24, você vê que é uma alegoria que Deus ele quer mostrar para nós sobre o casamento de Cristo e da igreja. Perfeito? No final do vídeo nós vamos entender o porquê. Amém? Então, resumidamente, depois você vê todo o contexto lá, Abraão já era velho, como diz aqui, né? Abraão já era velho, adiantado em idade, né? Sendo uma tipologia aqui de Deus Pai, né? Claro, sendo uma alegoria, né? De Deus o Pai, porque aqui diz que ele era adiantado em idade, né? E então Abraão pede para o seu servo ir até a terra da sua parentela, né? Onde Abraão saiu, e para então o seu servo escolher uma mulher para o seu filho casar, para Isaac, né? Porque até então Isaac ainda não tinha esposa. E ele então pede para o seu servo ir, né, para a terra onde ele morava antes e buscar da parentela dos seus parentes, né, uma esposa. E aí então o servo faz um juramento com Abraão, bota a mão ali na coxa, um sinal de juramento, né? E o servo então de Abraão partiu para a terra dos seus familiares, dos seus parentes, né, para então buscar uma esposa para Isaac, né? Você vê que esse servo aqui você veja que aqui já começa a aparecer uma alegoria. Por quê? Porque aqui é como se hoje se Deus então ele chamasse o seu servo que são aqueles da igreja que fazem a evangelização, né? E ele então manda o seu servo, né? Abraão manda o seu servo ir buscar uma esposa. É a mesma coisa quando Deus ele chamou os apóstolos, vamos dizer assim. Hoje também todo aquele que evangeliza também faz esse trabalho. É como se Deus chamasse os apóstolos para preparar, formar a igreja, para que na volta do Senhor a igreja case com Cristo, perfeito? Então, o servo de Abraão aqui ele está fazendo um papel de apóstolo, né? É uma tipologia de apóstolo, perfeito? Porque o apóstolo significa mensageiro, né? Então, o apóstolo ele recebe, os apóstolos receberam as ordens de Cristo, né? O evangelho, e começaram a passar, né? A pregar o evangelho para formar a igreja, formar o corpo de Cristo, perfeito? Então você vê que o servo de Abraão ele recebe a orientação de Abraão e ele vai então até a terra dos seus parentes, dos parentes de Abraão, para buscar uma esposa. E quando ele chega lá, então ele faz uma oração para Deus, né? E ele diz assim: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, ele fez um pacto com Deus, fez um pedido para Deus, né? Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei aos teus camelos, esta seja quem designaste o Senhor, né, ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência a meu Senhor. Amém? Então ele fez
esse pedido para Deus, né? Que acontecesse exatamente assim, que essa então seria a esposa de Isaac. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, né, que havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão. Então era parente, né? Era parente de Abraão, conforme Abraão pediu. Saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem o homem não havia conhecido. Olha só como Rebeca, ela era uma tipologia da igreja. Porque a igreja, você vai ver em 2 Coríntios, no capítulo 11, que Paulo vai dizer para a igreja de Corinto o seguinte, no capítulo 11 de 2 Coríntios, verso 2: porque estou zeloso de vocês com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Viu a tipologia de Rebeca aqui com a igreja? Porque os apóstolos estavam preparando a igreja para se apresentar diante de Cristo, né, como uma virgem pura, sem defeito, sem pecado, né? Assim também Rebeca era uma mulher virgem, que homem nenhum tinha tocado. Por isso ela era perfeita para Isaac. Perfeito? Então você vê que a partir daqui, então, eles vão à casa dos pais de Rebeca, né? E aí, então, o servo de Abraão vai conversar com eles ali, né? E etc. Né? E aí, interessante que no verso 22, o servo de Abraão, ele toma um pendente de ouro, né? De meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 ciclos. Você vê que ele então adorna Rebeca, né? E eu poderia dizer então, fazer uma alegoria, que esse adornar que o servo de Abraão fez com Rebeca, levando para a tipologia com a igreja e com Cristo, é como se os apóstolos, né? Aqui você vê que o servo de Abraão, ele fez uma tipologia de apóstolo, porque ele foi lá buscar a noiva de Isaac, né? Assim como, só que ele adornou ela exteriormente, né? Com pulseira e com pendente de ouro. Mas você vê que os apóstolos, eles preparando a igreja, como o apóstolo Paulo diz aqui, tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, um marido a saber, a Cristo. Esse preparado para hoje, então, representando esse pendente, essas pulseiras que o servo de Abraão fez para a Rebeca, é como se hoje o apóstolo, então, ele prepara a igreja, né? Com o quê? Com adornos espirituais, no sentido do quê? Que preparando a igreja para ter santidade, com humildade, né? Com o temor a Deus, né? Enfim, com a pureza, né? No sentido de não transgredir a lei de Deus, receber o Espírito Santo. Esse é o trabalho que os apóstolos vieram trazer para a igreja, né? Preparar a igreja para Cristo. Então, assim como o servo de Abraão adornou Rebeca com esses adornos de ouro, assim os apóstolos adornaram, e hoje quem faz o trabalho evangelístico vem adornando os irmãos, o corpo de Cristo, a igreja, a noiva do Senhor Jesus, né? Para que a noiva do Senhor tenha santidade, tenha humildade, tenha temor a Deus, ande num caminho justo e reto, guardando a palavra de Deus. Enfim, esse é o adorno, né? Que dá para se fazer essa alegoria daqui do Gênesis 24 com a igreja de hoje. Então, pulando lá para frente, mais para o final do capítulo 24, então vai dizer o seguinte, que depois de eles terem conversado, né, que o servo de Abraão conversou, explicou toda a situação para os parentes ali de Rebeca, ele, depois de ter comido já, né, ele se levantou pela manhã, no outro dia, e disse-me, né, deixa-me ir ao meu senhor, né? Então ele já queria partir, ir embora. E aí, então disseram seu irmão e sua mãe, de Rebeca, né,
fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois irá. Aí, o servo de Abraão disse assim, ele porém lhes disse, não me detenhas, pois Deus, né, o Senhor, tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir para que eu volte ao meu senhor Abraão. E disseram, chamemos a donzela Rebeca e perguntemos. Por quê? Porque o servo de Abraão, ele queria partir, mas já queria levar Rebeca, né? Conforme Abraão fez o pedido, deu a ordem, aliás, para o servo, que ele trouxesse uma esposa para Isaac. Então eles foram perguntar para Rebeca, né? Porque por eles ela ficava mais uns 10 dias, só que ele queria levar naquele momento. Então eles chamaram Rebeca. Aí você vai ver que tem mais uma alegoria com a igreja, Rebeca. Por quê? Porque assim como nós nunca vimos a Cristo, perfeito? Mas pela fé nós cremos em Cristo. E nós, sim, nos consideramos o corpo de Cristo e a noiva de Cristo. E nós cremos que na volta de Cristo, então nós vamos entrar para as bodas do Cordeiro. Nós vamos nos casar com Cristo, né, na ressurreição. Né? Então, assim como pela fé nós fazemos isso, renunciamos o mundo, renunciamos o pecado, abandonamos todas as ilusões do mundo, porque cremos e temos certeza que só há um caminho, e que esse caminho é Cristo. Então, pela fé, nós nos entregamos a Cristo. Perfeito? E é o Evangelho. E assim como pela fé, nós, sem ver o nosso Senhor, nós cremos e nós partimos para esse caminho, mirando o alvo, que é Cristo, que é a salvação, que é a ressurreição, e nós cremos nesse encontro com o Senhor no futuro, pela fé, assim também Rebeca nunca tinha visto Isaac, e assim também o servo de Abraão pergunta, né? Aí, aliás, perguntaram para Rebeca e disseram, irás tu com este homem? E aí, então, ela nunca viu Isaac. E esse servo de Abraão, ele chamou ela para ela casar com Isaac. Mas ela nunca viu Isaac, ela não conhecia Isaac. Né? Pela lógica, ela não aceitaria isso, porque pelo menos ela teria que ver Isaac, conversar com ele primeiro, né? Conhecer Isaac. Para ver se ele era um homem realmente, que era um homem justo, digno, um homem de Deus, um homem temente a Deus, né? Para ver se é um homem que valia a pena casar. Mas não, ela sem conhecer Isaac, ela vai dizer o seguinte, sim, irei. Pela fé, ela aceitou o casamento, né? Por isso que Rebeca é uma tipologia da igreja, porque a igreja de Cristo, nós nunca vimos a Cristo, mas pela fé nós cremos no Evangelho e nós então aceitamos nos tornar a noiva de Cristo, né? Então você vê a tipologia de Rebeca com a igreja, né? Então vai dizer o seguinte, né, para finalizar aqui. Então despediram Rebeca e sua irmã, sua ama, e o servo de Abraão e os seus homens. E abençoaram Rebeca e disseram-lhe, ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e que tua semente possua a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram o homem, né, o servo de Abraão. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Você vê que o servo de Abraão aqui representando um apóstolo, um mensageiro, ele tomou a igreja, ele tomou a Rebeca e levou para Isaac, que representa Cristo. Ora, Isaac vinha do caminho do poço de Lai-Roi, porque habitava na terra do sul. Isaac saíra a orar ou meditar no campo, sobre a tarde, e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. E Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaac, e lançou-se do camelo. E disse ao servo, né, Rebeca disse ao servo de Abraão, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo de Abraão disse, este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizera.
Aí no último verso aqui do capítulo 24, que é o verso 67, aqui tem mais uma alegoria maravilhosa de Cristo e da igreja. Por quê? Porque Isaac vai dizer o seguinte, que Isaac então ele encontra com Rebeca, vai dizer o seguinte, Isaac trouxe a Rebeca para a tenda da sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher e amou-a. Amém? Olha que interessante. Porque Isaac ele encontra com Rebeca e ele já leva a Rebeca para a tenda de sua mãe. E ele consuma o ato, a relação sexual com Rebeca, e ali ele casa com Rebeca. E ele ama a Rebeca. É o que está aqui no verso 67. Interessante porque ele leva a Rebeca para a tenda de sua mãe. E nós vemos que em Gálatas, no capítulo 4, irmãos, no verso 26, vai dizer que a Jerusalém que é de cima, que é livre, né? A nova Jerusalém, a qual é mãe de todos nós. Você vê que a tenda de Sara, né? Sara era mãe de Isaac. E Isaac ele possuiu Rebeca na tenda de sua mãe. Assim, você vê que a Escritura nos deixa claro que a Nova Jerusalém é a nossa mãe, né? E aí você vê que Cristo, na vinda de Cristo, você vai ver que em Apocalipse também vai dizer que vai descer uma cidade, né? A Nova Jerusalém vai descer do céu. E na Nova Jerusalém é onde a igreja, a noiva de Cristo, vai se encontrar com Cristo. Então você vê que aqui no verso 67 tem muita alegoria aqui. Você vê que Isaac, representando Cristo, ele se une à sua esposa, que é a igreja, no caso aqui é Rebeca, que representa a igreja, e ele entra para a tenda de sua mãe, que representa a Nova Jerusalém, né? E ele ama Rebeca. Aqui ele vai ter o ato de consumar o casamento, e ele ama a Rebeca. Assim como Cristo ele nos ama, e nós amamos a Cristo, assim quando nós nos encontrarmos com Cristo na Nova Jerusalém, então você vê que essa tenda também tipifica a festa dos tabernáculos, né? Porque quando nos encontrarmos com Cristo também vai se cumprir a última festa, né? Que é a festa dos tabernáculos. Então você vê a quantidade de alegoria que nós temos aqui nesse verso 67. Interessante, né? Então, irmãos, é isso aí. Veja que às vezes as pessoas leem a palavra, mas tem tanta revelação e elas não conseguem enxergar. Nós temos que buscar sabedoria, nós temos que ler toda a palavra, reler, para que Deus venha nos dar o entendimento. Porque tem muita alegoria na palavra que a gente vem entender o plano de Deus. Amém? Fica então o estudo de hoje dessa tipologia de Rebeca sendo tipologia da igreja, de o servo de Abraão sendo tipologia de apóstolo, de mensageiro, de Isaac sendo a tipologia de Cristo. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado do estudo e pedir que quem não é inscrito do canal que venha se inscrever, né? Dá o like aí para poder o vídeo ser compartilhado no YouTube para mais pessoas, recomendado, né? E desejar que Deus venha abençoar mais e mais a você e sua família, com sabedoria, com saúde, com paz. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.